Para começar a nossa canga ou a nossa saída de praia, eu começo fazendo uma laçada inicial, pego o fio, faço uma corrente, solto e fechei a laçada. Eu venho aqui dentro do espaço, vou fazer um ponto baixo, e agora 3 correntes. Com o meu ponto baixo, eu fiquei com 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou voltar aqui dentro e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntes, volto aqui dentro, faço 3 pontos altos. Uma corrente de separação, volto novamente aqui dentro do espaço e faço um ponto alto. Vou fechar essa laçada, e aqui nós ficamos assim, ó. Um ponto alto, que é aquelas correntes que a gente fez, 3 para dar altura de um ponto e uma para virar. Então, aqui eu tenho um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto, né, 3 pontos altos e um ponto alto aqui. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas novamente. 1, 2, 3, 4. Vou virar o meu trabalho. Venho aqui no espaço daquela uma correntinha que a gente fez e vou trabalhar aqui 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas de separação agora, e venho aqui dentro do espaço do lequinho, faço 3 pontos altos. Duas correntes, volto dentro do espaço do lequinho e vou fazer mais 3 pontos altos. Completando meu terceiro ponto, fiquei com um lequinho. Aqui eu tenho leque dentro de leque. Vou fazer as 2 correntinhas. Aqui eu tenho o espaço da corrente, venho dentro desse espaço, trabalho 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Fiz os 3 pontos altos aqui dentro do espaço, faço uma corrente. Agora, eu venho aqui onde eu fiz a minha última correntinha, introduzo a agulha e vou fazer o meu ponto alto. Vou fazer novamente as minhas 4 correntinhas e viro o meu trabalho. Tenho o espaço da corrente, venho dentro dele, faço meus 3 pontos altos. As 2 correntinhas, volto aqui dentro, faço 3 pontos altos. Faço as 2 correntinhas, venho aqui dentro do lequinho, trabalho 3 pontos altos. Duas correntinhas, volto dentro do lequinho, faço mais 3 pontos altos. E assim eu completo o meu lequinho. Duas correntes, vou no espaço da frente, faço meus 3 pontos. E assim eu fiquei com mais um bloquinho de 3 pontos altos. Duas correntinhas, vou no espaço da corrente. Faço meus 3 pontos altos. Uma correntinha. Agora, eu venho aqui, ó, em cima do ponto alto e faço o meu alto. 4 correntinhas. Viro meu trabalho. Venho no espaço da corrente novamente. Faço meus 3 pontos altos. Duas correntinhas. Volto aqui dentro, trabalho 3 pontos altos. Fiz o meu terceiro ponto alto, faço as 2 correntinhas,
Vou dentro do espaço e faço 3 pontos altos. Duas correntinhas, vou no lequinho, vou trabalhar aqui os meus 3 pontos altos. Duas correntinhas e mais 3 pontos altos. E assim eu estou formando o meu próximo lequinho, ó. Meu próximo lequinho e finalizando aqui a minha quarta carreira. 1, 2, 3, 4, minha quarta carreira na cor branca. Faço duas correntinhas, vou no espaço da frente e trabalho meus 3 pontos altos. Duas correntes, próximo espaço, mais 3 pontos altos. Duas correntes. Agora, aqui eu tenho o espaço, ó, da correntinha, vou fazer 3 pontos altos aqui dentro. Uma corrente, vou na última correntinha das 3 que eu fiz para subir, faço um ponto alto, uma corrente, vou alongar o fiozinho, eu vou mudar de cor, então, por esse motivo, eu vou cortar o fio e vou trocar. Se você estiver fazendo apenas uma cor, você não precisa fazer essa mudança fazendo o corte, tá? Você vai continuar do mesmo jeito. Agora, aqui, ó, pra seguir a sequência, eu faria as correntinhas e virava o meu trabalho, né? Então, eu vou virar e vou começar fazendo um ponto alto falso. Eu faço assim, meu ponto alto falso, ó. Dou 2 voltas na agulha, enrolo o fio 2 vezes, como se eu fosse fazer um ponto alto duplo. Aqui onde eu finalizei, vem em cima da corrente. Vou tirar 2 laçadas, tiro mais 2 e faço uma corrente. Fiquei com um ponto alto falso. Agora, eu venho aqui dentro do espaço e vou trabalhar 3 pontos altos. Vou seguir fazendo a mesma coisa, a única diferença é que agora eu troquei a cor, tá? Faço as 2 correntes, vou no espaço da frente e trabalho 3 pontos altos. 2 correntes, vou no próximo espaço, 3 pontos altos. Para qualquer cor que você for fazer, o processo é o mesmo. Se você for trocar de várias cores, todas as cores que você trocar começa desse mesmo jeito, tá? Agora, eu venho aqui dentro do lequinho, trabalho meus 3 pontos altos, as 2 correntinhas, volto aqui dentro e faço meus 3 pontos altos. E aqui eu fiquei assim, ó. E agora, aqui, eu vou seguir até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, eu vou seguir a mesma sequência. Vou fazer 3 pontos altos dentro do espaço, uma corrente e um ponto alto em cima da última correntinha. Estou finalizando a primeira carreira, faço uma correntinha, venho aqui, introduzo a agulha na minha última corrente, vou fazer o meu ponto alto. 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e uma para virar, ficando com 4. Volto aqui dentro do espaço da corrente, trabalho 3 pontos altos. 2 correntes de separação, venho aqui dentro do espaço e trabalho 3 pontos altos. E agora, eu vou seguir trabalhando até o final da carreira. E aí, eu vou estar completando a minha segunda carreira na cor amarela. E a minha 6ª carreira no tamanho total, tá? Vou estar com 4 branca e 2 amarela. Vou repetir 4 amarela.
Então, para cada cor, eu vou trabalhar a amarela 4 carreiras, a branca 4 carreiras. A cor que vai predominar vai ser o castor. Então, depois que eu finalizar a minha 4ª carreira na cor amarela, eu vou começar a fazer o meu trabalho com o castor. Vou iniciar do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês aqui no amarelo, tá? Mas eu vou fazer junto com vocês, para os iniciantes ver como que a gente começa. E depois que eu finalizar a 4ª amarela e entrar com o castor, aí vai ser somente o castor, aí eu não vou trocar mais de cor. Vou adiantar aqui até completar a minha 4ª carreira. Estou finalizando a minha carreira, fiz os 3 pontos altos, a correntinha, agora eu venho aqui, ó, na última corrente, introduzo a agulha, faço o meu ponto alto. Uma corrente, alongo o fio e vou cortar para trocar de cor novamente. E olha só como que está ficando. Agora eu vou começar a trabalhar com a cor castor. Inicio fazendo o meu nó, o meu ponto alto falso, dando as 2 voltas do fio na agulha. Na sequência, agora eu teria que virar o meu trabalho e voltar. Então, eu vou virar. Venho aqui no ponto alto, vou fazer um ponto alto. Tiro 2 laçadas, tiro 2 e faço uma corrente. Laçada no fio, venho aqui dentro, trabalho meus 3 pontos altos. Duas correntinhas, vou no próximo espaço, um ponto alto. 2 pontos altos e 3 pontos altos. 2 correntinhas, sigo novamente 3 pontos altos dentro do próximo espaço. E agora eu vou seguir trabalhando 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas, até chegar no meu lequinho. Chegando no leque, eu vou repetir leque sobre leque também. Chegar ali, eu já mostro pra vocês. Que é apenas essa repetição de pontos altos, 2 correntes e lequinho dentro de lequinho. Ela é bem simples, bem básica, o iniciante vai tirar de letra. 2 correntinhas, aqui eu tenho meu lequinho, vou fazer leque sobre leque, trabalhando 3 pontos altos, 2 correntinhas, volto no espaço e faço meus 3 pontos altos. E assim, agora eu vou seguir até chegar aqui no final da carreira. Chegando aqui, vou fazer o mesmo que eu fiz até agora, até eu completar na cor branca, no amarelo e no castor, 31 carreiras. Para o tamanho que eu estou trabalhando o G, eu vou fazer 31 carreiras para depois parar de fazer o aumento. Então, você, quando for chegar nessa parte agora, eu vou te explicar. Ó, o que que você vai fazer? Você vai começar a medir. Então, você tirou a medida do seu quadril, por exemplo, né? Você já tirou a medida de toda a sua circunferência, tá? Você pode tirar do quadril. O meu, eu tirei da barriga, tá? Nem na cintura, nem no quadril. Eu tirei da minha barriga, porque eu não quero que fique nem alta demais e nem muito baixa o cos dela. Então, eu tirei a medida da minha barriga. Aí, depois, ó, um exemplo, o meu deu 1,05 m. Aí, aqui eu vou medindo, ó. Eu vou fazendo e vou medindo até chegar na minha medida. Então, para você que vai fazer o P, o M, o G e o GG, você vai seguir essa mesma sequência aqui, acompanhando a sua medida. O tamanho que deu a medida da sua barriga, se você for tirar na barriga como eu, ou no quadril, eu preferi na barriga. Aí, o cordão aqui, ó, você vai fazer, né, esse passo a passo aqui, até chegar no tamanho da medida da sua barriga. Quando você chegar na medida da sua barriga, você vai parar, que eu vou explicar o que que a gente vai fazer para não continuar aumentando e apenas descer a nossa canga para baixo.
Aqui eu já estou finalizando a minha carreira. E olha só como que ficou o meu, desse jeitinho aqui. Vou medir para vocês ver quanto que ficou de medida. Lembrando, eu estou fazendo no tamanho G, tá? Então, o meu aqui ficou... com 87 centímetros, mas medindo a parte da minha barriga, tá? Não é o meu quadril. Então, onde ficou com essa medida. Se você medir no quadril, vai ficar maior, certo? Para o G, o meu ficou com essa medida aqui. Agora, cheguei na medida que eu quero, no tamanho que tá bom para o meu corpo, que eu já coloquei na frente, experimentei para ver como que ficou. Agora, aqui, ó, nós vamos parar de aumentar os dois lados aqui. Ó, até agora nós estávamos aumentando, agora nós não vamos aumentar mais. A partir de agora, nós vamos fazer assim. Vou fazer 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, uma correntinha de separação. E aí, eu viro o meu trabalho. Virei, eu vou vir aqui dentro do espaço vago. E vou trabalhar aqui 3 pontos altos. Faço as 2 correntinhas, vou para o próximo espaço vago, faço meus 3 pontos altos. Novamente, faço 2 correntinhas, próximo espaço vago, 3 pontos altos. E agora, eu vou seguir até chegar no outro lado, onde a gente está começando e finalizando a nossa carreira. Aqui vai ficar assim, e chegando aqui no final também, vou começar a fazer do mesmo jeito. Então, vou seguir até o final e venho finalizar essa carreira com vocês. Estou finalizando a minha carreira, fiz as minhas 2 correntinhas, agora eu tenho aquele ponto alto que eu sempre iniciei aqui, venho dentro dele, vou fazer um ponto alto. Vou fazer 4 correntinhas, viro meu trabalho. Virei, eu não vou trabalhar dentro do primeiro espaço vago aqui, eu venho no da frente, faço meus 3 pontos altos aqui dentro. 2 correntinhas, vou no próximo espaço, faço os 3 pontos altos. 2 correntinhas, próximo espaço, 3 pontos altos. E vou seguir novamente até chegar lá no final da carreira, novamente do outro lado. E finalizar a minha segunda carreira sem aumentos. Aqui, ó, a partir dessa carreira para baixo agora, vamos trabalhar sempre desse jeito. Um ponto alto e sempre fazendo os bloquinhos sempre no espaço da frente, não mais nesse. Então, aqui, ele vai descer reto desse jeito aqui, ó, tá? Porque sempre vamos estar trabalhando no espaço vago da frente, não nesse que nós estamos deixando aqui. Que nem no caso aqui, a hora que eu chegar no final da minha carreira, vou fazer o meu último bloquinho de ponto alto nesse espaço, as 2 correntinhas, venho em cima desse ponto alto na terceira corrente e faço um ponto alto. Em seguida, eu faço as 4 correntinhas, viro o meu trabalho e venho no espaço, faço um ponto alto. Então, a partir de agora, sempre faremos isso. No final, um ponto alto em cima do ponto alto. Aí, viro o trabalho, faço as 4 correntes e começo a trabalhar no bloquinho, o meu bloquinho de ponto alto no espaço da frente, tá? Como eu fiz aqui, ó. Então, aqui, esses bloquinhos vão começar a ficar assim pra dentro. Que nem ficou esse, o próximo nesse. E assim, ele vai ficando pra dentro e aqui vai descendo retinha a nossa carreira. O meu aqui eu vou fazer 40 centímetros. Os meus 40 centímetros eu vou contar a partir, ó, dessa primeira carreira aqui, ó. Tá? A partir dessa primeira carreira, eu vou descer até chegar a 40 centímetros, não, perdão, 28 centímetros.
até chegar em 28 centímetros, ó. Aqui, 28 centímetros, e já vai estar na altura que eu quero. Se você quiser maior, basta apenas você continuar a sua carreira, tá? Que ele vai ficando maior a lateral da perna, e aqui também vai ficando mais comprido, tá? E quando chegar nos nossos lequinhos aqui, sempre vamos fazer leque sobre leque, não vamos parar até no final, tá? Então, vou continuar o meu aqui até eu completar os meus 28 centímetros de altura aqui. Aí, eu já volto com vocês pra gente continuar o nosso passo a passo. Estou finalizando a minha carreira. Agora, aqui eu venho onde eu fiz a última correntinha, vou introduzir a agulha, vou fazer aqui um ponto alto. E assim, finalizei. E olha só como que ficou, tá? Agora, aqui nós vamos fechar. Pra fechar aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou juntar as duas partes aqui, ó. Ponto alto com ponto alto. Vem aqui no meu última correntinha do ponto alto, introduzo a agulha, pego a laçada do ponto alto de cá. Faço um ponto baixo. Aqui agora eu vou ajustar, ó, sempre colocando espaço com espaço. Agora eu vou trabalhar 2 pontos baixos dentro de cada espaço desse. Aqui eu virei do lado avesso, tá? Eu esqueci de falar. Eu virei do lado avesso para fazer essa carreira aqui de pontos baixos. Vou no espaço da frente, também faço 2 pontos baixos, só que reparem que eu não estou apertando esses pontos, tá? Tô deixando eles mais larguinho para não repuxar. Vou para o próximo espaço, faço mais 2 pontos baixos. E assim, agora eu vou seguir até eu chegar já lá no finalzinho da nossa carreira, ó. Ele vai ficando assim. Vou seguir até chegar aqui no final. Para finalizar aqui, eu vou colocar ponto vago com ponto vago, os bloquinhos de ponto alto com ponto alto, aqui onde é vago com espaço vago. Aí, eu venho aqui no último espaço vago, vou fazer 2 pontos baixos. Agora, aqui nós temos, ó, a parte da cintura. Para trabalhar aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui 3 correntinhas, que dá a altura de um ponto alto. Venho aqui dentro do espaço, vou fazer aqui um ponto alto. Com as 3 correntinhas, fiquei com 2. Agora, aqui eu tenho aqueles 3 pontos altos, certo? Venho aqui, ó, no primeiro ponto alto, onde nós fazemos sempre a nossa corrente, depois os 3 pontos altos, e trabalho aqui 2 pontos altos dentro desse espaço. Não faço correntinha, vou no espaço da frente e faço 2 pontos altos. Deixa eu só arrumar aqui. Eu vou para o próximo espaço sem fazer correntinha, mais 2 pontos altos. E agora, por toda a nossa volta da cintura, eu vou trabalhar 2 pontos altos dentro de cada espaço desses, sem pular nenhum. Chegando aqui no amarelo também, será 2 pontos altos dentro de cada espaço. No branco aqui também, 2 pontos altos dentro de cada espaço. Aí, depois aqui nós temos a laçadinha inicial. Dessa laçadinha aqui, ó, vou fazer 2 pontos altos aqui e já venho desse lado de cá. Então, vai ficar um do ladinho do outro. E sigo fazendo pontos altos até completar toda a volta. Aqui eu estou finalizando a carreira, venho aqui no último espaço da cintura, vou trabalhar aqui os 2 pontos altos. Aqui eu tenho as 3 correntinhas que eu fiz para subir, vou vir nela, faço um baixíssimo. E aqui, ó, fica desse jeito a nossa cintura. Agora, a nossa segunda carreira, nós vamos fazer as 3 correntinhas,
Vou no ponto alto da frente, vou fazer um ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos, um ponto alto em cima de cada ponto alto. Sem fazer correntinhas, agora eu venho nos 2 pontos altos da frente, eu vou trabalhar o relevo. Passo a agulha por trás do ponto, pego o fio, levanto e faço um relevo. Laço o fio, vou no próximo, passo por trás do ponto, faço um relevo. Vou para o próximo, vou trabalhar 2 pontos altos normal, agora não é relevo. Venho no primeiro, faço um ponto alto, venho no segundo, faço mais um ponto alto. Próximo ponto, vou intercalar, agora vou fazer o relevo. Faço um ponto alto em relevo em cada ponto alto. Fiz o bloquinho de 2 pontos altos em relevo. No próximo, faço um ponto alto normal. A partir de agora, a gente vai trabalhar somente essas duas sequências de ponto. Ponto alto normal e ponto alto em relevo. Vou fazer 4 carreiras contando com essa que eu comecei com vocês. Com essa aqui que a gente já tem de pontos altos normal, ficaremos com 5 carreiras. Então, será uma carreira igual essa normal aqui e mais 4 com relevo. Chegando aqui no final, vou continuar trabalhando 2 pontos altos em cada ponto, no próximo 2 relevo, no próximo alto, no próximo relevo, até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, eu vou fazer 2 relevos aqui, porque aqui eu já tenho os 2 altos. Venho na terceira corrente e fecho com um baixíssimo. Repito o que eu fiz aqui, já levanto as 3 correntinhas e no ponto da frente eu já faço um ponto alto. Aí depois eu tenho relevo, aí vou trabalhar relevo em cima de relevo. E assim será até eu completar todas as minhas carreiras. Eu já voltando, eu volto mostrando para vocês como que ficou. Só não podemos esquecer que sempre vamos intercalar. Um bloquinho será 2 pontos altos, um bloquinho 2 relevos. No próximo, só ponto alto, no próximo relevo. Estou finalizando a minha última carreira da cintura. Aqui eu trabalhei 4 carreiras de pontos em relevo. 1, 2, 3, 4. E uma que foi o nosso início, que fizemos apenas 2 pontos altos em cada espaço, totalizando 5 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, para finalizar, eu venho aqui nos meus 2 últimos pontos altos em relevo e faço um relevo em cima de cada ponto. Tenho as 3 correntinhas que eu comecei, venho na terceira, faço um baixíssimo, e aqui eu finalizei a minha cintura. Assim que ficou, a gente trabalhando sempre relevo em cima de relevo e ponto alto em cima de ponto alto. Ficou com esse detalhe. Agora aqui, ó, eu vou fazer uma correntinha, eu não vou fazer pontos baixos aqui em cima. Se você quiser, você pode fazer uma carreira de pontos baixos, tá? Eu não vou fazer. Eu vou alongar o meu fio. E vou finalizar aqui. Venho no ponto da frente, puxo o fiozinho para o lado avesso. Vou descer escondendo esses fios e já vou fazer o meu arremate aqui. Trago os 2 passando no mesmo espaço. Agora, eu venho qualquer um dos pontinhos da frente, pego apenas uma laçada e deixo uma. E aqui eu vou fazer os meus 3 nozinhos para finalizar. Todos os fios eu faço o acabamento desse jeito, mas você pode fazer como você já tem costume. Corto a sobra aqui. E está pronto a cintura da nossa saia. Olha só como que ficou. Desse jeitinho aqui, ó. E aqui a ponta dela. Então, a nossa saída de praia ou a nossa canga ficou desse jeito. Agora, nós vamos fazer um cordão para amarrar. Eu vou pegar uma agulha de espessura maior.
para poder ficar uma corrente um pouquinho mais larga. Vou pegar a agulha 3. Com a agulha 3, eu deixo uma sobra de fio, faço o nozinho corrediço e vou seguir fazendo correntinhas. O tamanho do cordão da corrente, você vai definir o seu. Eu vou fazer o meu com 1,40 m para ficar uma sobra, tá? Então, vou seguir aqui fazendo as minhas correntinhas até chegar na medida de 1,40 m. Chegando, ó, aqui está o meu cordão de 1,40 m. Vou fazer uma correntinha, alongo o fio e vou finalizar. Solto essa laçada, já fecho aqui, aperto aqui também. E agora eu já vou passar ela na nossa saída. Dobro assim no meio certinho. Vejo onde é o meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relevo deu de cada, deu ao todos aqui, então, eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 e 8. Vou vir nesse do meio, vou introduzir aqui, ó, o fiozinho, passando aqui na frente, tá? Ó. O relevo, eu vou passar o fio por trás dele, tá? E os pontos altos vai ficar na frente. Aqui você vê a altura que você quer pôr. Tô colocando o meu bem no meio, tá? Ó. E eu vou seguir assim por toda a volta, ó. Vou deixar o relevo mostrando e vou passar o fiozinho aqui por cima do ponto alto. E assim eu vou até completar toda a volta. Prontinho, ó, finalizei. Aqui a gente fecha, abre e facilita para vestir e tirar. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Você vai pegar uma base, um pedaço de papelão, uma tampinha de uma tapoer, qualquer coisa que você vê e dá para fazer as franjinhas. Você define a medida que você quer. Essa minha aqui, as minhas franjas vai ficar com 29 centímetros e meio, tá? Não vai chegar a 30, 29,5. Então, com ela, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar o fio, vou deixar uma sobrinha aqui, ó, pra ver aonde eu começo e finalizo a minha carreira. E vou começar aqui, ó, passar uma boa quantidade de fios, tá? Aí, eu venho, vou cortar. Já separo aqui também. Isso aqui eu vou fazer até completar o total de franjas que eu quero na minha canga, tá? Ó, eu vou pegar 5 fios, 2, 4, 5, vou colocar 5 em 5. Como o meu fio mais grosso acabou, que nem vocês viram, e eu tô com o mais fininho aqui, então, eu vou pegar de 5 em 5. Se você estiver trabalhando com fio mais grosso, você pode pegar menos. Ou se você quiser que seja umas franjas assim, bem fofinho, você pode continuar com 5, mesmo com uma espessura de fio maior. Aqui nós temos, ó, os nossos lequinhos. Eu vou pegar ele como referência aqui, ó. Aí, eu vou vir com a agulha que eu fiz o cordão de correntinha com uma espessura maior, vou colocar aqui, vou acertar as pontinhas aqui, vou passar aqui dentro,
Agora, eu passo dentro dessa corrente, solto a laçada, ajusto aqui, e ficou desse jeito. Agora, eu venho com mais 5 franjinhas, 2, 3, 4 e 5. Novamente, coloco ponta com ponta. Agora, eu vou trabalhar aqui nos espaços. Eu vou fazer em cada espaço desse, eu vou colocar uma franjinha dessa, ó. Passei aqui, aí eu já pego os fios todos e passo aqui dentro da corrente, ó. E ajusto. E assim eu vou fazer por toda a volta. Cada espaço vago desse vai ganhar uma franja. Chegando aqui onde a gente tem esses 2 espaços vagos, eu vou fazer um aqui, e aqui também cada espaço desse ganha um. Então, aqui eles vão ficar bem mais justinho. E eu desço fazendo até chegar aqui no último e vai estar finalizada a nossa franja. Olha só. Também, aqui na parte da frente, eu não vou fazer franja, tá? Se você quiser, você pode fazer 2 franjinhas aqui. Ou você pode colocar 2 pérolas também, aí você decide. Eu acho que vou colocar franjinha na minha, vai ficar mais charmosa. Então, depois que eu terminar de colocar a franja por toda a volta, a gente vai fazer uma franjinha para colocar aqui, para ficar penduradinha aqui também. Com a própria franja que eu cortei para colocar em toda a volta da nossa canga, eu vou fazer também o tassel aqui na frente, ó. Para fazer o meu tassel, eu vou fazer o seguinte: peguei 15 franjinhas, dobrei ao meio, do mesmo tamanho, tá? É a mesma franja que eu estou utilizando. Vou passar esse fio aqui por baixo. Vou fazer aqui 2 nozinhos. Apertar bastante os 2, tá? Agora, eu passo esse aqui por baixo, saio aqui dentro, e o outro que eu peguei aqui, já vou fazer 2 nozinhos também, ficando agora aqui, ó, por baixo do tassel, ó, bem aqui dentro. Faço 2 nó bem apertado, vou soltar e vou arrumar. Para cortar aqui, eu vou cortar esses 2 menorzinhos. Essa vai ser a altura que é a fita que a gente fez o cordão de amarrar e ficou aquela sobra, tá? Então, a minha medida para cortar aqui o meu tassel será essa pontinha menorzinha aqui, ó. Ela vai ser a medida. Cortei aqui, ele já tá quase pronto. Agora, com as próprias franjinhas que eu já cortei, eu vou pegar apenas 2 fiozinhos. Vou arrumar certinho aqui, ó, os 2 lados das pontas. Aí, eu venho aqui, deixo uma sobra pra cima. E vou fazer aqui como se fosse uma letra aqui, ó. Ó, passei, subi, ficou esse espaço aqui, parecendo uma letra L. Agora, aqui, ó, eu vou dar algumas voltinhas. Aqui, você decide o tamanho que você quer fazer. O meu aqui, eu não vou prender aqui, ó, a gente tem que segurar, tá? Nessa argolinha aqui. E vou dando a volta. Para você que já fez tassel, você já entende bastante do assunto. Para você que é iniciante, vamos fazer isso aqui. Agora, com a agulha, eu venho aqui dentro dessa argola, puxo essas 2 pontas maiores, ó. Aí, essa menor, eu puxo ela, ó, reparem que aqui, ó, ela já vai travar, ó. Travou, você vem e arruma. Se achar necessidade, você puxa mais um pouquinho para travar. Aí, aqui, essa sobrinha, você vem
corta ela. Se você ficar com medo de soltar, você, onde você cortou, você abre um pouquinho e coloca a cola aqui dentro, tá bom? Ó. Agora, eu venho, corto essas duas pontas aqui que sobrou. E acerto algumas aqui, que elas sempre ficam algumas maiores. E está pronto o nosso tassel. Olha que facinho de fazer. Fiz os dois, um em cada lado. E assim ficou pronto, tá? Agora, eu vou continuar colocando as minhas franjas. A hora que eu voltar, eu já volto mostrando pra vocês as fotos que eu vou tirar com todas as franjas prontas. Mais uma vez, agradeço a presença de todos vocês. Um beijão e até a nossa próxima aula.